Nós separamos aqui algumas situações clínicas e traumáticas que são mais frequentes no ambiente aquático. Poucas, só para a gente ter uma ideia dessas ocorrências e o que fazer e o que não fazer, né? A gente sabe que a maior parte das mortes que ocorrem no ambiente pré-hospitalar, elas ocorrem por falta de atendimento, ou seja, elas podem ser evitadas, né? E a gente criou um sistema de atendimento de primeiros socorros que fala em atender imediatamente aquelas que têm risco de morte, buscar reconhecer lesões e gravidade, para você entender a severidade daquela situação e saber exatamente chamar ou não uma ambulância, ou conduzir a um hospital ou não, e o conduzir, que é a abordagem de cada doença e como tratar cada doença. Isso resume um pouco a forma como a gente encara essas patologias aquáticas e no entorno da água, né? A hemorragia é uma coisa muito comum na praia, na piscina, um corte no azulejo, um corte nas pedras, né? Então é muito importante que a gente saiba como conter hemorragias. O que é uma hemorragia importante e como conter. A maioria das hemorragias não são hemorragias importantes, são hemorragias pequenas e facilmente de fácil contenção. A primeira coisa que a gente tem que fazer é, se você tiver uma luva, usar a luva. Se você não tem luva, use um saco plástico, comprime o local, suspende o local, tá? E normalmente a maioria para de sangrar. Se não parar de sangrar, você pode ainda comprimir, com a ajuda de outra pessoa, comprimir a artéria que passa, que nutre essa área. Mas isso não é comum. O mais comum de acontecer é que você consiga, com compressão e elevação do local, você consiga estancar essa hemorragia. Claro, existem casos em Recife de extração de um membro inteiro por um tubarão, né? E isso é trágico, dentro da água. Então, você tem que fazer o salvamento, você tem que atender aquela vítima que está sem a perna e sangrando, e sangramento arterial, né? Então, a contenção deve ser feito o resgate, quer dizer, é uma situação bastante complexa para entender. Eu acho que, assim, dado a situação de emergência, o que a gente prioriza primeiro é tirar de dentro d'água. Porque tirando de dentro d'água fica tudo mais fácil de ser realizado. O estancar a hemorragia, a contenção da hemorragia fica mais fácil. Outros casos muito comuns são assim, pessoas pegando onda com prancha, sem prancha, ou brincadeiras com algum material rígido, ou no barco, onde a pessoa leva um leve trauma craniano. Qualquer trauma daqui para cima, mesmo no queixo, pode provocar a perda da consciência. Essa perda da consciência leva imediatamente ao afogamento. Então, pessoas que velejam, por exemplo, e acham que sabem nadar e não precisam de colete, esquecem que um mastro pode bater na cabeça, você pode cair no assoalho da embarcação, você pode machucar a cabeça por alguma razão, ou ter um mal súbito, e você precisa de um colete. Então, assim, os riscos de você ter um trauma craniano, ou um trauma daqui para cima, é a perda da consciência. E isso a gente deve evitar a todo custo. Uma outra situação muito comum com surfistas, com banhistas andando na praia, que pisam em cima de peixe, que se machucam em coral, que se machucam em espinho de ouriço e outras coisas, é entender que esses animais marinhos, de uma forma geral, eles têm uma quantidade de bactérias muito grande. E é muito comum que essa bactéria provoque uma infecção. A coisa mais importante em qualquer espinho, em qualquer escoriação de pedra, marisco, de encontro com animais marinhos, é você lavar a lesão o máximo possível. Então, lavar, que eu digo, é esfregar. Água e sabão. Que sabão? Qualquer sabão. Então, quanto mais você esfregar, maior a limpeza mecânica que você faz daquelas bactérias, daquele resíduo de elemento orgânico, que pode ser bacteriano ou pode ser venenoso.
e que, de uma forma ou de outra, estendem um processo de cicatrização e acabam complicando. Eu já vi gangrena, eu já vi amputação de dedo, eu já vi amputação de parte da perna por lesões com arraia, com lesões por bagre. Então, assim, tem que ter na cabeça de que, naquele momento, o que a gente tem que fazer é lavar muito bem a lesão e tentar tirar o corpo estranho. Claro, o corpo estranho é uma coisa muito grande, eu só vou tirar no hospital. Mas se for pequeno, é tentar tirar todo esse corpo estranho, porque isso pode provocar infecções secundárias e infecções importantes e que levam meses para curar. Às vezes a lesão, a pele fecha por cima e digamos assim, a falta de... Não é uma alergia exatamente, é muito mais uma rejeição àquele material orgânico que não está infectado, e aí fica dando alergia, fica dando... Ele purga, né, como chama no leigo, ele purga alguns materiais e fica isso estendendo essa lesão, às vezes por meses, às vezes por anos. Com relação às queimaduras por água-viva, né, que na realidade não são queimaduras, são intoxicações por água-viva, são os quinidários, eles têm pequenas espículas que provocam que, ao passar na pele do ser humano, ele deixa depositado aquelas espículas que normalmente não estão rompidas. No momento em que você passa a mão ou coloca água doce, você estoura essa intoxicação, esse veneno, e aí produz uma lesão maior. Então, a nossa recomendação é, primeiro, está nadando às vezes, ou está surfando, ou está na água, e sente uma queimadura, não passa a mão. Passa a água, balança ela de forma que isso possa tirar a maior parte desse veneno, dessa espícula com veneno. E esse é o melhor tratamento. Então, o melhor tratamento é vinagre e água salgada, ou seja, balançar bastante no vinagre e na água salgada. Evita colocar água doce. Isso normalmente dura meia hora, 40 minutos, isso já melhora bastante, tá? Claro, existem casos dramáticos de tentáculos enormes envolvendo o ser humano e aí injetando uma neurotoxina que paralisa, que dificulta a natação, isso tudo pode acontecer, mas são casos raros. O outro caso que a gente tem para falar é sobre raio, né? Vamos lembrar que você na praia, você numa piscina aberta, você é o ponto mais alto ali do local. Existem muitos casos descritos de mortes em praias. Piscina tem menos, mas praia, em lugar aberto, de morte por eletricidade, por raio, né? Por lâmpago. Então, assim, sempre que você ouvir o trovão ou ver o relâmpago à distância, o ideal é sair da praia, procurar um carro, você dentro do carro está seguro, procurar um prédio que tenha para-raio, normalmente os prédios têm para-raio, né? Evitar antena parabólica, evitar árvore, evitar estruturas metálicas simples que podem, ao invés de te proteger, atrair o raio e podem te atingir. Um raio pode, atingindo você, pode provocar uma parada cardiorrespiratória. A gente teve isso recentemente, esse ano, né, com um guarda-vida nosso no Paraná, que o raio caiu na casinha de guarda-vidas e ele fez uma parada cardiorrespiratória e foi ressuscitado pelo colega que tinha lesão só na perna. Lembrar que o raio entra e sai por algum lugar. E esse raio tem uma queimadura interna que a gente não consegue normalmente mensurar a princípio. Então, todo paciente com vítima de raio, é bom levar no hospital para fazer uma avaliação melhor. E, por último, a questão das cãibras, né? A gente acredita que a cãibra dificilmente é o motivo de um afogamento. Ela normalmente acontece, claro, ela baixa a competência aquática, mas ela dificilmente é um motivo de precipitar um afogamento. Mas pode acontecer, às vezes você está cãibra nas duas pernas, pode acontecer, e aí você perde a competência aquática subitamente, e aí isso pode precipitar o afogamento.
O tratamento é esticar a musculatura. Quanto mais você esticar a musculatura, melhor mais ele vai relaxar e ceder a cãibra. O ideal é, no momento que você tiver a cãibra dentro d'água, é tentar, né, usar tua força para flutuar e esperar essa cãibra passar, porque normalmente passa. Né? Esperar ela passar e tentar não contrair aquela musculatura, porque ao contrair, uma nova cãibra surgirá. Eu quero agradecer aí a atenção de todos vocês, dizer que afogamento é, para mim, uma paixão no sentido de desafio. Né? Eu sempre gostei dos esportes aquáticos, de estar na praia, de surfar, de pescar, de mergulhar, e isso sempre me preocupou, a possibilidade do afogamento comigo e com outras pessoas que estão ao meu redor. E acho que esse é um tema muito importante da gente dar mais atenção, porque é um tema, uma situação endêmica, causam muitas mortes anualmente no nosso país, no Brasil, e isso tem cura, e a cura é a prevenção. Por isso, prevenir é salvar, educar para não se afogar. E eu quero que todo mundo participe. Nós temos uma web com uma quantidade enorme de informações na internet, e é um convite a vocês irem lá checar, entrar gratuitamente, baixar gratuitamente o nosso material e colocar sempre as perguntas nos nossos grupos de mídias sociais. Nós estamos aí para responder. Obrigado.